Bom dia a todos. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da BB Seguridade para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2019. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da BB Seguridade. Em seguida, iniciaremos uma sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *02. A apresentação encontra-se disponível no portal de Relações com Investidores da BB Seguridade, no endereço www.bbseguridaderi.com.br, na aba Informações Financeiras, Apresentações. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações sobre projeções de resultados e estratégias da BB Seguridades feitas durante essa teleconferência baseiam-se nas atuais expectativas da administração, não constituindo garantia de desempenho futuro, uma vez que envolvem riscos e incertezas que podem extrapolar o controle para a administração. Para mais informações sobre os resultados da companhia, por favor, acesse o relatório Análise do Desempenho, disponível em seu portal de Relações com Investidores. Conosco hoje estão os senhores Bernardo Roth, diretor-presidente, Werner Sulfer, diretor de Finanças, RI e Gestão das Participações, e Rafael Esperendio, superintendente executivo de Finanças e RI. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Rafael Esperendio, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Rafael, queira prosseguir. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pela participação na nossa teleconferência para discutirmos aqui os resultados do segundo trimestre de 2019. Iniciando a apresentação na página 2, a gente vai discutir um pouco aqui sobre os principais fatores que acabaram afetando o nosso resultado do trimestre. Então, lucro líquido atingindo aí 1 bi e 78 milhões no segundo tri do ano, crescendo 18,5% em relação ao segundo tri do ano passado, puxado aqui, como os senhores podem ver no gráfico no canto inferior esquerdo, pelo crescimento de 22% do nosso resultado operacional não juros, o que levou a companhia a um patamar de retorno sobre o PL médio anualizado de 61,4%, bem acima dos 40% que nós registramos no segundo tri do ano passado. E basicamente o resultado da nossa estratégia, né, que a gente vem implementando de melhoria de eficiência operacional, gestão de capital, foco cada vez maior nos negócios de vida, previdência, na distribuição no canal bancário. Com relação a prêmios emitidos na Brasilseg, olhando bases comparáveis, né, se a gente considerar, ou seja, a formação atual da companhia pós-reorganização societária, os prêmios cresceram 20% ano contra ano, basicamente puxado pelo prestamista, que cresceu 90% em relação ao segundo tri do ano passado, com uma originação de crédito bastante forte no Banco do Brasil, principalmente no segmento de pessoa física, além da redução de cancelamentos, voltou em termos de emissão de prestamista ao patamar que nós vínhamos entregando pré-crise. Outro fator que acabou contribuindo bastante para esse crescimento de prêmio foi o desempenho do segmento rural, crescendo aí praticamente 13% ano contra ano. Em previdência, a nossa arrecadação cresceu 36% em relação ao segundo tri do ano passado, enquanto a captação líquida mais do que dobrou, crescendo 187%. Resgates continuaram num nível, vamos chamar assim, bem comportado, tá? Perto do menor patamar da nossa série histórica, que aqui em conjunto com uma performance excelente que nós tivemos dos fundos, onde as reservas dos nossos clientes são investidas, né, levou aí a nossa reserva de PI e VGBL crescer em patamar de 13%, atingindo um saldo de 262 bilhões de reais. Capitalização também tivemos um bom desempenho comercial, crescendo 19% ano a ano. E, por fim, como
resultante desses movimentos, né, da forte performance comercial, principalmente no setor de seguros, né, e principalmente prestamista e rural, além do desempenho muito bom em previdência e capitalização. A receita da corretora cresceu 34,5% em relação ao segundo TRI de 2018. Falando de resultado financeiro aqui na página 3, no trimestre, o resultado financeiro combinado das empresas do grupo atingiu 169 milhões, crescendo 3% ano contra ano. E esse crescimento em relação ao segundo TRI do ano passado, ele é basicamente fruto da marcação ao mercado, uma vez que a gente observa aqui no gráfico, no canto superior direito, um fechamento da estrutura a termo de taxa de juros, enquanto no ano passado, no segundo TRI de 2018, né, houve um movimento inverso de abertura de taxas, né, então essa marcação a mercado positiva ocorrida ao longo do segundo TRI de 19 foi o principal driver, aí, vamos chamar assim, para o crescimento do financeiro, uma vez que, observando aqui no gráfico no canto superior esquerdo, a Selic ficou flat ano contra ano, ou seja, não teve nenhuma mudança de taxa média, e os índices de inflação acabaram tendo uma dinâmica um pouco mais desfavorável para o resultado financeiro da Brasilprev nesse trimestre, uma vez que a redução do IPCA ela foi proporcionalmente maior do que a redução que a gente observou no IGPM, né? Observado aí também aquela questão de descasamento de um mês na atualização do passivo, o que acabou levando aí uma compressão da margem financeira da Brasilprev no segundo TRI de 19 em relação ao segundo TRI de 2018. Tá? Então, no resultado financeiro combinado que a gente pegou nesse segundo TRI, apesar de ter um crescimento de 3% ano contra ano, ele ficou no menor patamar, muito próximo do menor patamar de contribuição para o lucro líquido da companhia. Tá? É algo que deve ser mais recorrente, vamos chamar assim, né, esse nível de contribuição, assumindo o novo cenário de taxa de juros no Brasil. Passando para a página 4, iniciando aqui uma breve apresentação sobre os resultados das nossas principais operações. Iniciando com a operação de seguros na Brasilseg, vou me permitir aqui dar um foco maior no comparativo pro forma, né, como eu já falei no início da apresentação, que seria realmente usando bases comparáveis com a nossa estrutura atual. Então, o segundo TRI, prêmios emitidos cresceram 19% ano contra ano, puxados aqui pelo crescimento de 90% do segmento prestamista. O rural, como já havíamos comentado na última série de conferência, cresceu 13%, já começou a ganhar tração depois do lançamento do Plano Safra. E vida acabou crescendo um pouco abaixo da média, cresceu 2% ano contra ano no segundo TRI. Nós demos uma ênfase um pouco menor nesse produto ao longo do trimestre. Tá? O foco foi maior em outras linhas. E embora a gente trabalhe aqui com uma aceleração dessa taxa ao longo do segundo semestre, é importante lembrar que no acumulado ele cresce 5%. A gente está trabalhando de forma bastante intensa num projeto para reformular completamente toda a grade de produtos nesse segmento de vida. Tá? Falando de indicadores de desempenho operacional, na página 5, a gente tem aqui índice combinado praticamente flat ano contra ano, tá? Olhando bases comparáveis, novamente, 70,3 no segundo TRI de 19, 70,2 no segundo TRI de 2018. Tá? Embora ele tenha ficado flat ano contra ano, a composição do índice nesse segundo TRI de 19 ela é mais saudável do que no mesmo período do ano passado. A gente observa redução da sinistralidade, redução de despesas administrativas, sendo que essa redução ela foi compensada aí, quase que totalmente pelo aumento no índice de comissionamento, fruto aqui também da renegociação da parceria,
com aqueles novos modelos de comissionamento baseados em bônus de performance comercial, segmento prestamista e no Vida Produtor Rural. Na página 6, a gente observa aqui que o resultado financeiro teve uma queda de 76%, basicamente fruto de uma reclassificação contábil de lançamentos que tinham acontecido no primeiro trimestre, referente à parcela de juros de provisão de sinistros da liquidez judicial. O efeito para a última linha é nulo, tá? Não é só uma pura reclassificação contábil aqui. E o lucro líquido cresceu 7%, ano contra ano, com retorno analisado sobre PL médio de 74%, e basicamente em razão do aumento do resultado da própria companhia, como a redução do PL médio por conta da distribuição de dividendos e realização de ganhos com títulos disponíveis, estavam classificados como disponíveis para venda. Passando para a operação de previdência, na página 7, a arrecadação cresceu 36% ano contra ano, com índice de resgates bem comportado, como eu falei, perto do low histórico, em 7,1%, captação líquida de 2,9 bilhões, crescendo 187% ano contra ano, reservas atingiram saldo de 273 bilhões de reais, reservas totais aqui, crescendo 12% em 12 meses, com a taxa média de gestão mantendo o ritmo médio de redução de 1 BIP por trimestre, atingindo 1,05. O lucro aqui é de 280 milhões, com queda de 6% ano contra ano, que a principal explicação para a queda é a isenção de taxa de carregamento de planos PIB-GBL, que começou a ser praticada no quarto trimestre de 2018. Passando para a página 8, o segmento de capitalização, arrecadação crescendo 19%, resultado financeiro crescendo 12%, um aumento na nossa margem financeira de juros, né, saindo de 0,6 no segundo TRI de 2018 para 3,5 agora no segundo TRI de 2019. Esse movimento ele é praticamente totalmente explicado pelo que eu mencionei quando a gente discutiu há pouco o resultado financeiro. Nesse segundo TRI, a curva de juros fechou, enquanto no segundo TRI do ano passado houve a abertura de curva de juros. Então, isso é a principal explicação para a melhoria da margem financeira de juros na Brasil Cap. E também é a principal explicação para a melhora do lucro líquido, que saiu de um prejuízo de R$1 milhão no segundo TRI de 2018 para um lucro de 23 milhões de reais no segundo TRI desse ano. Passando para a corretora na página 9, receitas de corretagem crescendo 34% ano contra ano, 17% se nós considerarmos aqui o ajuste. O ajuste basicamente é uma distribuição linear do condicionamento relativo àquele bônus de performance que eu comentei anteriormente, uma distribuição linear ao longo dos trimestres de 2018, se os senhores recordam, e foi recebido totalmente no quarto TRI de 2018, assumindo uma distribuição linear, a receita de corretagem teria crescido 17% ano contra ano e 34% conforme o número reportado. Principais motores desse crescimento, como já destaquei anteriormente, foi o prestamista, tanto na performance recorrente quanto no bônus de performance, segmento de previdência e capitalização. Esses dois últimos, sempre é bom ressaltar, são linhas de negócio que pagam corretagem em regime de caixa. Tá? Então, a receita da corretora é extremamente sensível à performance dessas duas linhas no curto prazo. O lucro cresceu 39% ano contra ano, com melhora na margem operacional, vinda principalmente de um mix de venda com ticket mais elevado agora, que acabaram colaborando. Tá? E para encerrar a apresentação, na página 10, temos o nosso acompanhamento do guidance, como os senhores podem observar aqui. Eu poderia resumir de certa forma que toda a superação em todos os três indicadores aqui, né, tanto em lucro, como prêmios, reservas, poderia resumir em dois fatores que afetaram, o que levaram a esse desvio nos três indicadores. O primeiro deles foi o desempenho do prestamista, que acabou superando bastante nossas expectativas, em razão de um desembolso mais forte no segmento de pessoa física,
além do nível de cancelamento mais baixo, que acabou levando a superação no guidance de prêmios e acabou também ajudando o lucro líquido da previsibilidade por meio tanto da contribuição no resultado da própria seguradora, mas principalmente na corretora, já que o desempenho dessa linha está atrelado ao bônus de performance pago em caso de superação. O segundo fator que foi responsável pelos desvios nos 3 indicadores foi basicamente o fechamento da estrutura a termo de taxa de juros, né, que era algo completamente inesperado quando nós fizemos o orçamento para o ano, e aqui acabou colaborando, né, tanto para a superação do intervalo de estimativa do lucro líquido ajustado, como também a variação das reservas dos planos P e VGBL, uma vez que o fechamento de curva acabou colaborando bastante com o aumento no retorno dos fundos, onde as reservas estão investidas. Tá? Então, com base nisso, nós optamos por calibrar nossas estimativas, agora partindo do resultado realizado no primeiro semestre, ajustando também para a nova estrutura societária após o desinvestimento da nossa participação do IRB no último mês. As novas premissas que nós estamos assumindo para cenário macro e considerando que alguns riscos que nós prevíamos para o ano agora já se dissiparam, os novos intervalos, né, revisados para cima são de lucro passando de 5 a 10% para 8 a 13% de crescimento, crescimento de prêmios passando de 7 a 12 para 10 a 15%, e crescimento do saldo de reserva de previdência passando de 7 a 10 para 9 a 12. Então, por fim, esses são os pontos que eu gostaria de chamar a atenção. Em resumo, tivemos um resultado bastante robusto, mais importante, que é algo que nós já vínhamos comentando nas últimas teleconferências. Nós estamos trabalhando na construção do nosso resultado futuro. Então, como os senhores podem observar no balanço, saldo de comissões a apropriar na corretora já está perto de 2 bilhões de reais, está crescendo 18% em 12 meses. O saldo de provisão para prêmio não ganho e risco vigente não emitido de prestamista já supera 4 bilhões de reais, está crescendo mais de 20% em 12 meses. Tudo isso já está no nosso balanço, e claro, assumindo condições de normalidade. Isso vai passar no nosso resultado aí nos próximos 3 ou 4 anos. Né? Então, com isso, encerro a apresentação e podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 9 novamente. Nossa primeira pergunta vem do senhor Otávio, do Credit Suisse. Bom dia, senhor Otávio, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 perguntas no segmento de previdência. A primeira delas é muito impressionante o crescimento que vocês estão tendo, dado assim, por mais que o mercado tenha recuperado, vocês ainda estão crescendo o mercado, acima do mercado. Eu queria que vocês dessem um pouco de cor das iniciativas micro que vocês estão tomando e o que pode explicar essa outperformance contra o mercado. E a segunda pergunta dado que a curva já fechou um pouco desde o final de junho e a gente teve mais um corte na Selic, como que vocês estão vendo a captação dos fundos de previdência na ponta, dado que esse geralmente é um fator que joga contra a captação bruta? Obrigado. Bom dia, Otávio, Bernardo falando. Sobre a Previdência, né, o que a gente tem feito? Né? A gente tem trabalhado muito com a rede do banco nos processos de mobilização de incentivo à venda, e o segundo trimestre a gente lançou premiações especiais, isso tem dado resultado em todos os segmentos. Então as vendas têm performado bastante bem por conta desses movimentos que a gente tem feito. Outras coisas, né, que desde o início do ano a gente está trabalhando na proteção de base também, aumentando a interação com os clientes, incentivando a realocação entre fundos
de renda fixa, procurando os fundos multimercado, fundos de ações, fundos de maior rentabilidade, num momento esperado de melhor desempenho para a economia. Então, esse processo ajuda, inclusive, na captação de novos recursos. Né? Quando a gente oferece, no final, muita gente não faz alteração nenhuma no portfólio, mantém o que tem, mas acaba aumentando os seus investimentos. Então, a gente tem tido um cuidado especial aí no relacionamento com o cliente, melhorando essas interações para melhorar o desempenho também na captação, na manutenção, a busca de redução do transfer out, a busca também pelo transfer-in. Então, tem todo um processo aí de relacionamento, de foco no relacionamento com o cliente, que tem ajudado na captação da Previdência, principalmente a partir do segundo trimestre. A partir de maio, como vocês podem ver, teve um desempenho bastante bom. A questão da taxa de juros, por enquanto, a gente não vê isso afetando a Previdência. O que a gente vê é uma maior participação ainda, apesar da alta relevância dos fundos de renda fixa, a gente nota um aumento de participação nos fundos alternativos. Né? Então, como a gente tem um portfólio de fundos bastante amplo, a gente tem todas as alternativas de investimento que os nossos clientes precisam, a gente vê um maior crescimento de multimercados, os fundos de ciclo vida são muito bons para fundo de previdência, né? Que a gente não está falando aqui de investimento, estamos falando de fundo de previdência, então os ciclos de vida eles têm uma performance bastante boa também, então há essa compensação. Não existe, assim, renda fixa continua muito importante e o perfil do cliente do Banco do Brasil ele gosta da renda fixa, então não tem sido um problema para a gente a redução de taxas de juros no desempenho da Previdência, ok? Tá claro, Bernardo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Campos, do Brasil Plural. Bom dia, senhor Marcelo. Pode prosseguir. Bom dia, Bernardo Sperendi, e obrigado pela oportunidade. Aqui é o Marcelo Campos. Eu só tenho uma pergunta rápida sobre o payout. Mais especificamente, eu gostaria de saber se vocês pretendem distribuir parcialmente ou integralmente os 2,4 bilhões do follow-on do IRB ou se vocês enxergam alguma justificativa para manter esse dinheiro na companhia. Obrigado. Olha, a expectativa não tem ainda uma decisão tomada na governança da Seguridade, mas a expectativa é distribuir a totalidade do excesso, né? Porque a gente tem uma política clara de otimização de capital também. Então, assim, eu não preciso manter esse dinheiro para fazer nenhum movimento estratégico, continuar crescendo, fazer o que é preciso. Então, a nossa visão, a melhor forma de rentabilizar esse recurso para o nosso acionista é devolver para o acionista. Mas a decisão ainda não está tomada, quando for tomada a gente avisa, mas a expectativa é que não deve ter nenhuma decisão diferente disso, não. Próxima pergunta, senhor Felipe Salomão, do Citibank. Bom dia, senhor Felipe, pode prosseguir. Bernardo Sperendi, Werner, bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre seguro de vida, né, sobre o crescimento do seguro de vida. Como o Sperendi comentou na apresentação, o crescimento de mais ou menos 2% ano contra ano, enfim, não foi muito alto, né, e o Sperendi também comentou sobre algumas iniciativas que a companhia tem feito para que esse crescimento acelere. Será que vocês poderiam, por favor, dar um pouco mais de detalhes sobre o que deve ser feito para que o seguro de vida, enfim, feche o gap de crescimento com os outros produtos? Obrigado. Oi, Felipe, Werner falando. Bom, a respeito do seguro de vida, a gente, como você bem sabe, o seguro prestamista ele acaba sendo quase que um concorrente natural, né, para a performance do seguro de vida. Então, quando ele vem numa dinâmica muito positiva, ele acaba tendo alguma influência no crescimento da carteira do produto vida também, porque o prestamista ele nada mais é do que um seguro também, seguro de vida, atrelado à carteira, principalmente a carteira de prestamista, né, mas ele é um produto de vida. Então, esse é uma das questões. O outro ponto é que no início desse ano a gente também focou bastante
nos produtos mensais, né? Produtos de ticket até menor, para aumentar a base de clientes. Então, a gente teve uma estratégia, estamos com uma estratégia de aumentar a base de clientes de seguro de vida também, nem sempre com tickets elevados, mas são produtos novos que têm o potencial de upselling. A partir do momento que o cliente já tem o primeiro contato com o produto, você consegue fazer um upsell do produto de vida para produtos mais adequados, cada vez mais adequados ao que o cliente procura, então com um potencial de crescimento de prêmios a partir dessa mudança de patamar de prêmios, né, e de importância segurada. Então, esses são as estratégias que a gente teve no primeiro semestre, e por isso que elas não tiveram tanto efeito no crescimento de prêmios comparando com o mesmo período do ano passado. Quando a gente olha as iniciativas que a gente tem agora, né, já a partir inclusive do mês de julho, a gente já consegue ver um crescimento mais forte, mais robusto da linha de vida, e a gente tem diversas, é a linha mais importante na seguradora, né, na Brasilseg, e a gente tem diversas ações para melhorar o portfólio, deixar ele mais robusto, mais amplo para todos os tipos de clientes nossos, e isso com certeza vai trazer já no curto prazo, já a partir do segundo semestre, um crescimento nessa linha tão importante para a seguradora. Mas esse efeito, né, de curto prazo da dinâmica do crescimento prestamista, ele é muito difícil você não ter, né, até porque são produtos que acabam tendo o mesmo tipo de cobertura na base. Então agora, no segundo semestre, a gente fortalece isso para alguns segmentos de clientes do Banco do Brasil, usando o belíssimo trabalho que a rede vem fazendo para ampliar esses prêmios emitidos, e isso vai com certeza trazer um efeito no ano bastante positivo para prêmios emitidos de prestamistas, Felipe. Legal, Werner. Obrigado pela cor. Temos uma pergunta da senhora Giovana Rosa, do Bank of America. Bom dia, senhora Giovana. Pode prosseguir. Oi, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao aumento da subvenção do rural. Eu queria entender o que vocês esperam de impacto em prêmio agora no segundo semestre e se isso já está refletido no novo guidance. Depois eu faço minha segunda pergunta. Oi, Giovana, Werner falando. Bom, o impacto do aumento do subsídio, ele deve acontecer para o ciclo 2021, tá? Para esse ciclo agora da safra 19 e 20, o que a gente está tendo por conta do plano safra e como a qualidade, né, da safra e o posicionamento do Banco do Brasil nos empréstimos, a gente está vendo já a partir mais fortemente a partir do mês de julho, um crescimento importante aí, dos nossos três principais produtos, tanto o penhor como o vida do produtor rural, mas especialmente o seguro agrícola. A gente tem enfatizado, né, o seguro agrícola faturamento, que é o produto que traz a cobertura também em relação ao preço, né, garante mais a receita do agroempresário, do agricultor. E lançamos um produto como piloto ainda, o pecuário faturamento, que é um produto importante também para cobrir uma parte relevante da carteira de crédito do Banco do Brasil, que é para quase 50% da parte do seguro do crédito rural, que vai para o segmento pecuário. Então, esses são as iniciativas que devem já trazer efeito, do pecuário um pouco com uma ênfase um pouco menor, porque ela ainda é o primeiro ano que a gente está operando com esse produto, então com uma certa cautela, mas essas outras duas linhas, né, o agrícola faturamento para áreas não, inclusive produtos para áreas não financiadas, né, eles vêm crescendo bastante nesse ano na safra 19 e 20, e é daí que a gente espera as principais alavancas para crescimento nesse ciclo. Para o ciclo 2021 a gente tem aí também o lado positivo, né, se constar realmente do orçamento para o ano que vem, do aumento do subsídio do rural. Tá bom, tá claro. A minha segunda pergunta é um pouco mais genérica, que esse trimestre a gente teve um resultado operacional contribuindo mais para o lucro, né? Uma contribuição menor do resultado financeiro. Eu queria entender, assim, como vocês estão vendo
a dinâmica dos dois resultados até o final do ano e quais seriam os principais drivers? Silvana, Rafael falando. O guidance ele já já contempla, né, o que está implícito hoje na curva de juros, tá? Que é encerrar o ano com uma taxa perto de 5,25, se não me falha a memória, que é o que está implícito na taxa forward, por exemplo. O que ocorre? Tá? A gente vinha sempre anunciando que a expectativa de resultado, de contribuição de resultado financeiro, em termos assim, dados sustentáveis, deveria ser algo em torno de 20% a 25%. Né? Agora, deve ser algo mais para 15% a 20% do que 20% a 25%, né? Dado um novo vamos dizer assim, patamar, né, de taxas de juros no Brasil. Então, o que nós estamos trabalhando? O crescimento de resultado operacional hoje, né, se a gente olhar o acumulado até junho, está na faixa de uns 11%. Tá? A expectativa é que possa até ter uma leve aceleração dessa taxa, basicamente por conta daquela diluição, né, que a gente vinha anunciando da sinistralidade do rural, que ela foi muito concentrada no primeiro trimestre, já se normalizou no segundo tri, e ao longo do segundo semestre a gente não espera nada parecido. Ou seja, por conta dessa redução do rural que deve acontecer, essa diluição ao longo do semestre, isso deve contribuir, sim, um pouco para a melhora do resultado operacional. E levando sempre em conta que o quarto trimestre, né, a gente já entra em bases comparáveis de taxa de carregamento zero na Brasilprev. Né? Ou seja, até o terceiro tri a gente está comparando taxa zero em 2019 com taxa de carregamento, algo de 0,3, 0,4 da receita na Brasilprev. Então esses fatores devem colaborar para uma melhora do resultado operacional. Fora a questão contábil, dinâmica contábil de accrual, né, que cada vez que o tempo vai passando, como eu falei na apresentação, tanto as receitas apropriadas na corretora, como o prêmio ganho na seguradora, eles começam a entrar em resultado. Então isso deve ajudar, sim, numa melhora operacional. Por outro lado, o resultado financeiro ele deve perder participação, ainda mais. Já a dinâmica inversa aí. A questão dos índices de inflação, impacto de IPCA e GPM, foi muito favorável no primeiro tri. Isso já se normalizou no segundo trimestre e no segundo semestre deve diminuir ainda mais. Tá? No segundo semestre a gente também não espera nenhum movimento de fechamento de curva. Também a taxa média Selic vai ser menor. Então é natural que o financeiro perca espaço, por outro lado, o operacional ganhe mais participação. Tá? Essa mais ou menos a dinâmica que a gente espera para o segundo semestre do ano. Tá certo, super claro, obrigada. Temos uma pergunta, senhor Luiz Azevedo, do Banco Safra. Bom dia, senhor Luiz, a palavra é sua. Bom dia, eu queria só entender um pouco essa a questão do guidance, né? Porque observando aí os números do primeiro semestre, eles estão crescendo muito acima um pouco, razoavelmente acima, né, do que seria o topo do guidance revisado, né? Então dá a entender até que o guidance para 2019 está conservador. Vocês enxergam uma dinâmica assim, se nada acontecer de pior, assim, nenhuma novidade, o número ficando mais para cima do topo do guidance mesmo ou não? Porque considerando o que foi entregue agora e também essa dinâmica de accrual que vocês falaram, né, que tem algumas provisões técnicas aí que talvez sejam revertidas, né, o resultado não ganha e tudo mais, dá a impressão que o resultado do segundo semestre vai continuar bem forte, né? Não sei, eu queria entender um pouco mais, né, a visão de vocês quanto a isso. Obrigado. Luiz Rafael falando. O principal fator, né, que nos leva a esperar uma convergência do patamar realizado do intervalo do guidance no segundo semestre
é a não contabilização, né, do resultado de equivalência esperado do IRB. Tá? Então, após o desinvestimento da nossa participação, a gente deixa de contar isso como resultado. E esse é o principal fator que explica essa expectativa de convergência para o intervalo no segundo semestre. Agora, de fato, o intervalo, vamos chamar assim, a expectativa da companhia é de que a gente permaneça na parte superior, meio para a parte superior. Tá? A parte inferior é mais para contemplar o nosso worst case scenario aí, tá? Não é cenário base. E Rafael, só para entender um pouco, então, o que vocês estão vendo assim, é tirar o resultado do IRB, né, que foi vendido aí no segundo semestre, mas mantém toda a base do ano passado com o IRB, ou seja, que a base seria uma base inflada do ajustado, ou vocês vão tirar o IRB também para fazer essa conta do guidance? A gente não tira não, tá? É comparado com o reportado no ano passado. Ah, entendi. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Próxima pergunta do senhor Felipe Salomão, do Citibank. Bom dia, senhor Felipe. Pode prosseguir. Senhores, uma pergunta rápida, um follow-up da última pergunta, sobre o guidance e como o IRB está sendo tratado. Vocês esperam algum ganho, enfim, não esperado, enfim, algo que não se torne dividendo, que vire lucro para a empresa ou não? Uma vez que as ações do IRB foram vendidas, vocês simplesmente não vão mais contabilizar o resultado de equivalência patrimonial e é isso, quer dizer, vai ser 100% comparável com o que a gente pode fazer aqui, né, que é tirar o IRB das nossas projeções sem nenhum ganho, enfim, não recorrente, além da diferença entre o preço de venda e o valor marcado no mercado. Felipe e Rafael falando, assim, é simples assim, tá? Simplesmente tirar o resultado de equivalência. A gente hoje não tem nenhuma oportunidade de reinvestir esse recurso na nossa taxa média de retorno, que está em torno de 60%, tá? Então, seria basicamente isso. Seria só segregar a equivalência esperada do IRB no segundo semestre. Logicamente tem a questão do carrego financeiro, mas é muito difícil a gente precisar quando que as decisões vão ser tomadas no âmbito interno da companhia, conselho de administração, conselho fiscal, etc. Ok, obrigado. Nossa próxima pergunta, senhor Eduardo Mitchell, do Banco Plural. Bom dia, senhor Eduardo. A palavra é sua. Bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Só uma dúvida em relação ao subsídio de seguro agrícola, que foi anunciado um aumento para 1 bilhão de algo em torno de 400. A gente tinha a noção, enfim, outras empresas falando do setor, que o subsídio já pegaria agora ao final desse ano. Você poderia só confirmar por que a expectativa de vocês é mais para o ano que vem? Obrigado. O gerente falando, olha, na verdade o valor de 1 bilhão de reais ele está sendo discutido para inclusão no plano safra 2021, né, no orçamento do ano que vem, que está relacionado ao plano safra de 2021. Né? Então, para esse ano a gente conta com algo em torno de 350 milhões, ou algo nessa faixa, algo perto de 400 milhões, no máximo de subsídio, que não difere muito do volume de subsídio que nós tivemos no ano passado. Tá? Então, por isso, nenhuma expectativa adicional relativa a isso para o ano de 2019. Agora, caso isso seja aprovado no orçamento do ano que vem, e caso esse recurso venha a ser de fato empenhado, tem uma diferença grande em relação a isso, a expectativa seria para o resultado de 2020. Perfeito. Então, nesse final de ano, provavelmente o mesmo ritmo de desembolso, certo? E o ano que vem, a partir da safrinha, pegando o primeiro semestre de 2020, uma aceleração provavelmente nessa parte de
de resseguro, certo? Sim, exatamente, Nishio. Ok, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas e eu gostaria de passar a palavra aos senhores Rafael Sperendio para as considerações finais. Por favor, Sperendio, queira prosseguir. Gostaria aqui de agradecer mais uma vez a sua participação na nossa teleconferência de resultados e colocar nosso time de relações com investidores à disposição para eventuais dúvidas adicionais que os senhores possam ter. Obrigado e bom dia. A teleconferência da BB Seguridade está encerrada. Lembramos que o material utilizado nessa teleconferência está disponível no portal de RI da BB Seguridade, www.bbseguridaderi.com.br, na aba Apresentações. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.